Bem, vamos seguir aqui com mais um podcast. Hoje, uma pessoa muito especial, um professor aqui da casa, nosso coordenador da pós-graduação de Direito Imobiliário, professor Scavone. É um grande prazer estar com o senhor aqui, esse momento, onde nós trouxemos algumas perguntas aqui dos nossos alunos, os nossos alunos querem saber. Ok, é um prazer, Márcia. Então, estamos aqui para responder, para tirar as dúvidas e esclarecer. Então, vamos lá, a nossa primeira pergunta. Quais as polêmicas atuais em relação à cobrança de despesas de condomínio, professor? Então, um dos problemas principais que a gente percebe nos condomínios hoje primeiro, parece básico, né? Mas é saber quem é condômino. Quem é condômino? Se você tem propriedade sobre o apartamento, você é condômina. Eu, no caso, eu moro de aluguel, por exemplo, aqui. Não, aí não é condômina. Mas o problema é o seguinte, o condomínio ele é regulado por normas. Ok. Que é aquilo que a gente chama, que na instituição do condomínio surge como uma convenção de condomínio. Okay. Ela tem natureza institucional normativa. Então ela vai regular a vida não só de quem é proprietário, mas de qualquer pessoa que adentre no condomínio. Pode ser um inquilino, pode ser um prestador de serviço. Todo mundo tem que respeitar o horário, tem que respeitar as regras. Respeitar a convenção. Exato. Se tem um horário para entrega, para reforma, mesmo quem não é proprietário fica sujeito àquela convenção. Mas o problema principal surge na hora de pagar. A gente fala que no condomínio tem muito problema, mas todo problema começa com C. Condomínio começa com C e aí tem os problemas lá. É carro, criança, cachorro, cano e... Aqui pra gente que está em São Paulo, o principal problema do condomínio é o corintiano, que também começa com C. Também. Mas isso é brincadeira de palmeirense, com meus amigos corintianos, não tem que ficar bravos comigo. Mas o problema é quando você tem que cobrar uma despesa de condomínio que não é paga. Então, a ausência de pagamento de uma despesa desarranja o orçamento do condomínio, porque você faz aquela arrecadação para fazer frente ao pagamento de zelador, das despesas comuns com água, produtos de limpeza, né? E tudo mais. E a cobrança de despesa de condomínio encontra regras. Sim. Ela é uma despesa que a gente chama de propter rem. O que é isso? Juridicamente é uma despesa que se vincula ao bem, independentemente de quem seja o seu titular. Isso decorre do artigo 1345 do Código Civil. Então, o titular daquela unidade condominial é que deve o condomínio. Se é o próprio proprietário que lá mora, não tem problema nenhum. O advogado se deparou com a despesa, contra quem ele vai entrar com uma execução para cobrar o condomínio? Sim. O proprietário que mora lá. Sim. O problema surge quando há contratos que envolvem terceiros. Você pode me procurar querendo comprar um apartamento e falar, olha, quanto que vale o apartamento? Vale 1 milhão, mas eu não tenho 1 milhão, eu tenho 500 mil, dá para fazer por quê? Não, 500 eu não vou fazer. Sim. Mas se você me dá os 500, eu posso parcelar isso para você. Uhum. E normalmente se faz por um contrato chamado promessa de compra e venda. Pois muito bem. Então, eu faço esse contrato, te entrego a posse do apartamento, e eu continuo sendo proprietário, porque eu vou só outorgar a escritura de venda quando você terminar de me pagar. Então, esse é um contrato chamado contrato preliminar ou pré-contrato. Ok. Que, nesse caso, o sujeito está lá, morando no apartamento, mas como promitente comprador. Ele ainda não terminou os pagamentos para o proprietário e ele passa a dever o condomínio. O condomínio vai entrar com uma ação contra quem? Contra o proprietário ou contra o promitente comprador. Sim. E a gente tem outros contratos, como alienação fiduciária, que envolvem terceiros. E alienação fiduciária, como é que fica? Então, no caso de alienação fiduciária, você tem dispositivo expresso na lei que regula, que é a Lei 9.514, de 97. É um contrato muito comum no direito imobiliário. Os financiamentos, de uma maneira geral, são feitos por alienação fiduciária. Sim. E essa lei já estabelece que o credor, chamado fiduciário, ele tem a propriedade como garantia, uma propriedade resolúvel. Okay. Ele não deve o condomínio. Quem deve o condomínio é o devedor, que é chamado de fiduciante. Então, isso está expresso na lei. O grande problema é na promessa de compra e venda. E aí nós tivemos essa solução por um recurso repetitivo.
Uma pergunta que o senhor acabou respondendo aqui, 2 perguntas minhas, que no caso de promessa de compra e venda, o senhor já respondeu, e no caso de alienação fiduciária também. O problema da penhora foi resolvido pela jurisprudência quando o devedor não corresponde ao proprietário? Então, nesses casos que eu expliquei, o devedor, quem é? Na alienação fiduciária é o devedor. Sim. No caso do promitente comprador, esse contrato pode ser particular, coisa que não acontece na alienação fiduciária porque ela vai a registro. Já ouviu falar de contrato de gaveta? Já, claro. É um termo comum, né? Contrato de gaveta. Sim. Contrato de gaveta é aquele que eu faço com você e ponho na gaveta. Sim. Eu não levo para o registro valor, de imóveis, né? Então, no caso de promessa de compra e venda, que é um contrato muito comum, eu vou te dizer que os particulares, quando fazem negócios, vendem apartamento, prometem a venda de apartamento, assim que fica, parcela um pouquinho, eles fazem por promessa de compra e venda. Sim. E esse contrato pode ou não ser registrado. Então, contra quem o condomínio entra com ação nesse caso? Isso foi determinado por julgamento de recurso repetitivo no STJ. Então, funciona da seguinte maneira. No caso de promessa de compra e venda, a legitimidade para responder pelas despesas, portanto, vai ser réu numa execução promovida pelo condomínio para cobrar as despesas de condomínio, quem? A princípio, o proprietário, porque ele ainda não outorgou escritura. Sim. Porém, se ele entregou a posse para esse sujeito que tem a promessa de compra e venda e que ainda está pagando para ele a promessa de comprar. Sim. Então, se ele tem posse e se o condomínio sabe da existência dele, então o condomínio não pode propor ação contra o proprietário. Tem que propor ação contra esse promitente comprador. Isso foi determinado em julgamento de recurso repetitivo. Okay. Como é que o condomínio fica sabendo? Em 2 hipóteses. Ou porque esse contrato não é de gaveta, ele foi registrado. Sim. Então, o efeito publicitário que você dá na matrícula, no registro de imóveis, o condomínio não pode desconhecer, porque o registro é público. Você entra no site lá chamado registradores.ong.org.br e você obtém uma matrícula de qualquer imóvel do Brasil. Você obtém lá, paga lá uma taxinha, é público. Sim. Então, se está registrado, o condomínio sabe. Se não está registrado... E no caso de gaveta? No de gaveta, esse julgamento de recurso repetitivo disse o seguinte, a legitimidade para responder é desse, vamos chamar de gaveteiro, Sim. do gaveteiro, do que tem contrato de promessa que não registrou, se o condomínio soube por outro meio. Então, se eu prometi a venda para você, você me deu 500 mil, eu te entreguei a posse, isso é importante, tem que entregar a posse. De quem é o interesse para informar o condomínio? É meu. Óbvio. Eu vou lá com o contrato e falo, olha, tô aqui o contrato, eu passei a posse para a Márcia. Sim. Daqui para frente, emite o boleto para ela. Com ela. Eu não tenho nada com isso, não vem com execução para cima de mim não, porque eu entreguei a posse, vocês estão sabendo que tem esse contrato. Sim. Aí eu vou responder o que você me perguntou. Ok. Você percebe que muitas vezes quem deve para o condomínio não é o proprietário? Sim. Nesse caso de promessa fica muito claro Sim. isso. E no caso da alienação fiduciária também, porque o devedor que deve não é o proprietário é o banco, tem uma propriedade resolúvel, ou o credor, pode não ser um banco, um credor das prestações. E aí surge o problema. A jurisprudência não se entende, Márcia. Não se entende. Nem o STJ. O ano passado, o STJ julgou isso 2 vezes com um intervalo de 1 mês. Uma turma disse uma coisa, outra turma disse outra. Que coisa. Sem consenso. Não houve consenso. Não tem consenso nada. Deixa o advogado maluco. É isso que eles fazem. É o que a gente chama de ativismo, de insegurança jurídica. Então, eu gosto de simplificar as coisas. Então, a gente volta à origem. A obrigação é propter rem. O que isso significa? Significa que a dívida se vincula ao imóvel. Ok. Se a dívida se vincula ao imóvel, não interessa de quem é a legitimidade para responder. A penhora deveria ser sempre do imóvel. Ah, mas e o proprietário, como fica? Ele é intimado, notificado, cientificado. Ele não é réu, mas ele é cientificado. Sim. Então, se eu prometi o imóvel à venda, eu gostaria de saber, se você não pagar o condomínio, se o condomínio estiver te executando e for penhorar o próprio imóvel. E aí me avisa, para eu eventualmente tomar as minhas medidas e resguardar os meus direitos, porque eu ainda sou proprietário. Sim. Mas eu não sou réu.
Mas, por outro lado, o condomínio não pode ficar com os direitos, porque a outra corrente é essa: não penhore o imóvel por dívida de condomínio, penhore os direitos aquisitivos. Não tem problema nenhum. Se você me deu 500 mil, pagou lá mais uns 200 e o imóvel vale 1 milhão, você já pagou 700. Sim. Então, quem comprar os seus direitos vai receber o direito de receber a propriedade e vai ter a obrigação de pagar os 300 que você ainda me deve. Sim. Tudo bem, o imóvel vale 1 milhão, provavelmente quem vai pagar os direitos vai dar para pagar o condomínio, adquirindo os direitos e não a propriedade em leilão, e está tudo certo. Mas eu tenho casos, e a gente discute muito na prática isso aqui nos cursos de direito imobiliário, que aconteceu o seguinte: olha só, é um caso real, que a gente discute no curso. Sujeito, por uma questão qualquer, ele comprou um imóvel de uma construtora, a construtora demorou para tomar as providências, então, com juro, correção, todos os consectários, ação, ele está devendo para a construtora 1,5 vezes o valor do imóvel. Mais condomínio, que é um valor vultoso. Sim. Mais IPTU, outro valor vultoso, que essas dívidas ainda devem ser pagas de IPTU, porque é dívida fiscal, antes até de pagar o resto. Que adianta você, numa situação dessa, que a propositura da ação tem que ser em face desse promitente comprador, penhorar os direitos aquisitivos dele? Quem vai comprar direitos aquisitivos e não o imóvel para ficar parte de um contrato que vai ter que pagar pelo contrato mais do que vale a propriedade que ele vai ter direito no final desse contrato? Então, o que acontece? Se o juiz não autoriza a penhora do próprio imóvel, fica uma situação insolúvel, porque ninguém compra os direitos, o condomínio não consegue propor ação contra o proprietário, porque ele não é parte legítima, está julgado isso em recurso repetitivo, e ninguém adquire os direitos e a dívida fica lá, e quem é o único beneficiado? O sujeito que deve, não paga a construtora, não paga o condomínio, não paga o IPTU e ninguém recebe. Então, está errado. E o STJ, o ano passado, julgou isso 2 vezes. Uma turma, não vou falar o nome da ministra aqui, né, para não ficar chato, claro, com quem eu não concordo, falou, não, tem que penhorar os direitos aquisitivos e etc. Não concordo, pode gerar esse tipo de distorção, como tem gerado muitas vezes. Sim. E a outra turma, menos de um mês depois, disse, não, a penhora é sempre da propriedade, do imóvel, e não dos direitos, para evitar esse tipo de distorção, e se comunique o proprietário da existência dessa ação. Porque a obrigação é propter rem. Sim, perfeitamente. Nossa, ficou muito claro para mim, professor. E tenho certeza que os nossos alunos também, todos os seus conhecimentos colocados aí sobre essas questões que geram muitas dúvidas, né? E como o senhor colocou mesmo, ainda não existe consenso, mas existe a orientação por onde seguir, né? E muito obrigada, então, por esse momento aqui de muito conhecimento. Alguma coisa, alguma novidade de mudança, de lei, alguma coisa que o senhor queira colocar aí para a gente poder finalizar? Sim, tem um projeto de revisão do Código Civil e que, lamentavelmente, não resolve esse problema. Então, isso é muito bom, porque nós... eu vou explicar isso. Eu fiquei preocupada. Então, eu vou te explicar, porque o estudo do direito é deontológico. Quem opera o direito, já dizia Kelsen, que o direito só brilha quando as normas são violadas. Então, se não tivesse essa confusão toda, né, para que serviria o advogado, o juiz, o promotor? A gente vive de confusão, né? Exatamente. Nós somos verdadeiros urubus da sociedade. A gente vive da carniça social. Quando dá problema, a gente tem que resolver. Então, foi nesse sentido, né? Mas é obviamente que a gente prefere uma sociedade mais justa, mais equânime, e é isso que a gente busca. Ok, professor. Muito obrigada. Grande prazer recebê-lo aqui. Até a próxima. Prazer foi meu. Muito obrigada.